Pode ir lá. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a psicopedagoga Laís Veríssimo e estamos aqui hoje nesse podcast. Estou aqui com o professor Eber, E aí, meu Laís, tudo convidado. bem? Tudo bom, professor? Boa noite, gente. Muito obrigada por aceitar o convite. E hoje nós vamos fazer um bate-papo com o professor Eber e ele vai trazer algumas, Dicas, né? algumas dicas, vamos chamar de Falar dicas mais da de. minha experiência um pouco, né, Laís? Um Isso aí, pouquinho, isso né? aí. E aí o professor Eber vai trazer para a gente algumas dicas de como se organizar melhor para a gente poder ter mais aproveitamento nos nossos estudos, né? Muito obrigada mais uma vez, professor, por estar aqui. Eu te agradeço, né? E eu já começo te perguntando como que foi a sua trajetória como estudante? Tá, antes de eu responder, né, vai bater esse papo, antes quero dizer que nós estamos parabenizando os nossos professores, né, da educação, na sexta-feira, né, o dia da educação, né? Isso aí, Esse professor. podcast está sendo promovido pelo nosso núcleo apoio psicopedagógico, né? A Isso Laís é a aí. nossa psicopedagoga, do Grupo Faconect, do Grupo Faculdades Conectadas, né, que é a Faconect e a FETS, né? E eu fiquei muito feliz, né? Acho que esse ano nós temos vários podcasts, né? Esse ano nós temos até novembro. Até novembro, Isso um aí. por mês, hein? Um podcast Um por mês. podcast promovido pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico, Isso né? E aí. nós temos temas muito bons, né? Isso aí, nós teremos temas para nós tratarmos sobre as dificuldades de aprendizagem, as dificuldades já pré-existentes, as que já são diagnosticadas, e também essas que vão surgindo durante o desenvolvimento da aprendizagem. Eu vi a lista de temas, né? Interessante, né? Sim. TDAH, né? TDAH, dislexia, deficiência auditiva, autismo, aprendizagem afetiva. E tem muito assunto Muito bom para assunto, nós, muito hein? Então, assunto. tá já. E hoje é sobre estudos, né? Estudos. Como melhorar, né, a performance do estudo, né? Como se organizar, né? Organização é a palavra. Então, a primeira pergunta que a Laís me fez é a minha trajetória, né? Vamos lá. Eu estudei muito, Laís. Estudei muito na vida, né? E eu me formei na área de eletrônica, né? Depois eu fui para a área de humanas, né? E na tecnologia, depois eu fui para as humanas, né? Então, assim, eu estudei 4 anos no curso de bacharelado em teologia, fiz depois o bacharelado em filosofia, fiz a licenciatura em história, estudei metade do curso de direito, não terminei, está lá pendente, né? Fiz até o quinto período, fiz pedagogia, fiz mestrado em história, então a minha vida longa foi de estudos, né? E eu sempre estudei muito, né? Houve uma época que eu lia muitos livros, né? Teve uma época que eu lia uma média de 100, 120 livros por ano. Por né? ano? Por ano. Leio muito, sempre li muito, né? É. Muito. E existe uma mudança, né, de comportamento para essa nova geração, nós enquanto professores, e Sim. enquanto seres, nessa ideia de leitura, por exemplo, é uma das maiores dificuldades que nós, enquanto professores, encontramos, estimular a leitura, né, a prática. É interessante que, assim, na minha trajetória como aluno, eu fui aprendendo a estudar, né? Acho que estudar é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo. E muitas vezes essa habilidade não é tão bem desenvolvida lá na educação básica, no ensino médio. Aí quando você vai para o ensino superior, muitas vezes existe aquele choque, né? Porque aí o ensino superior te exige um pouco mais de autodisciplina, de organização. E acho que foi assim que eu depois tomei jeito, né? Entendi. Então você pode dizer também que essa ideia de se organizar, de saber estudar, né? É um aprendizado. Aprender a aprender, exatamente. que é um pilar da BNCC, né? Sim, aprender é um a pilar, aprender. Aprender a aprender. Nós, enquanto professores, enquanto educadores, nós precisamos incentivar os estudantes a descobrirem a sua própria forma. E superarem qualquer dificuldade que eles não trouxeram para o ensino superior em relação a estudo, né? Superar essas dificuldades que eles trouxeram para o ensino superior. De leitura, de métodos de estudo, de perseverança, de organização, de disciplina, uma série de situações. Eu quero hoje compartilhar mais um pouco dessas dicas, né? E eu aprendi a me organizar e aprendi a me disciplinar, mas a minha natureza não é organizada. Eu sou altamente desorganizado e sou reconhecido e conhecido como uma pessoa extremamente organizada, né? Mas quem me conhece mais do que eu, só eu mesmo,
Eu sei o quanto que eu luto para ser organizado, para poder ser disciplinado, né? Porque a minha natureza, eu sou um TDAH, né? Eu sou Diagnosticado. total, eu sou TDAH, hiper mega power. Qual é o último grau? É esse o nível que você tem. E o TDAH, ele tem, vamos falar sobre o TDAH ainda, né? Ele tem essa coisa, né? Ele faz muito, mas ele tem muita dispersão, ele luta contra isso, né? E acaba muitas vezes sofrendo uma pressão, né? Exatamente por isso, né? Porque ele que quer fazer e às vezes ele se embola no meio do caminho, né? Mas eu estou aprendendo a lidar com essas dificuldades, né? Sempre lutei contra isso, né? E interessante que foi uma busca pessoal mesmo. Nunca ninguém talvez sentou comigo, me orientou. Eu fui entendendo que se eu não me organizasse, se eu não estudasse, eu ia ficar para trás. E até você entender que esse processo de organização seria fundamental para você, você sofria com essa? Sim, sempre sofri, né? Ó, lá em casa, na minha casa somos 6 irmãos. Né? Eu era o menos promissor de todos na área dos estudos, né? Dada a minha desorganização, a minha falta de disciplina, até o meu ensino médio, né, que eu fiz técnica em eletrônica, né, eu era a pessoa mais desleixada da minha casa. Em termos de estudos, foi o que mais andou, o que mais estudou, o que mais cresceu, né? Talvez seja essa a maior contradição, né, na minha história, né? Meus pais sempre me comparavam com meu irmão, né? Meu irmão era um ano mais velho que eu. Meu irmão foi para a educação infantil, né? Na época era o pré, né? Sim. E aí eu chorava, que eu queria ir junto, não tinha idade ainda, né? Eu chorava, eu quero ir também. E aí a professora deixou eu frequentar, pelo menos como aluno ouvinte, que o meu irmão, a gente tem 1 ano de diferença. Sim. E a gente sempre foi muito grudado. E aí eu acabei indo como aluno ouvinte, aprendi a ler, e fiquei com ele e fui andando com ele, né? E fui lutando. Eu tinha, assim, muita facilidade para aprender, né? Mas quem me via na sala de aula pensava, isso aí não vai ter futuro, não. Então, só a ideia da gente, porque tem esse perfil, né? Nós temos muitos estudantes que têm a noção, que aprende com facilidade, mas não tem a organização. Então, só a facilidade de aprender não é o suficiente, né? A organização. Alguém me perguntou, você sempre foi organizado? Eu falo, não, eu nunca fui e nem sou. Eu passo por uma habilidade que eu aprendi e luto todos os dias para mantê-la. Eu sofro com isso porque eu sei que a minha natureza pende para o contrário, né, para desorganização, para indisciplina. Mas como eu sei que o preço disso é alto, alto em todos os sentidos, né, de conquista, de aprendizado, de crescimento, eu fui então me dando conta disso. Foi quando eu fui para minha primeira faculdade, fui para Campinas, né? Fui estudar lá em Campinas, né? E aí eu percebia que eu estava no meio de uma galera que queria vencer, que queria estudar, que queria. E aí foi ali que eu aprendi sozinho na época, né? E uma das coisas que eu percebi é que dependia mais de mim do que dos professores, dependia mais de mim do que da faculdade. Mas o meio que você convivia também te dava um impulso. Eu acho que eu fui motivado por isso, né? Fui motivado. Engraçado, meu filho tem a mesma característica minha, né? Meu filho é TDAH também, e ele sempre me deu muito trabalho, né? Para estudar, reprovou 2 vezes em escola particular, e eu falava, meu Deus, tem que ser dele, né? Mas aí eu percebi que ele também teve uma época que caiu a ficha dele, foi no ensino médio mesmo. Ele fazia o ensino médio de manhã e eu matriculei ele nesses cursinhos, né? Sim, à noite, pré-vestibular. Pré-vestibular. E ali aquele contato com uma galera muito determinada a vencer, o pessoal de cursinho quer passar em vestibular, nos melhores vestibulares, quer, né, construir uma carreira sólida. Foi ali que meu filho acordou para a vida, né? Meu filho depois ali foi para a faculdade, fez curso técnico, fez um monte de curso, está terminando a engenharia dele, tá crescendo, tá bem, né? E eu percebo que a história dele parece muito com a minha. Sim. Né? E hoje ele também é desorganizado, também é TDAH, também é indisciplinado, mas ele estuda muito e está vencendo, está superando
natural, essas dificuldades, a gente conversa muito sobre isso. Você pode, assim, né, na minha opinião, né, é um interessante ponto de vista. Observando você falar aí, a gente percebe que você tem uma trajetória de estudo, de ambiente acadêmico, você vem de uma formação, pelo que Bem você disse, grande. sólida, uma formação bem diferente da nossa realidade. E aí a gente consegue observar que tem vários fatores que contribuem, né, para o sucesso. E aí, dentro dessa sua trajetória é, de estudante na sua faculdade, você tinha uma organização? Como que era a sua organização como universitário? Tinha uma Então, no rotina? começo eu tinha muita dificuldade, né? Eu acho que eu fui motivado pelo meio, né? Aquilo que os educadores falam, né? Que o meio te ajuda, né? Mas foi meio a forceps, né? Não foi assim algo trabalhado pela faculdade, né? Na época, né? Mas eu fui aprendendo. Eu cheguei a um momento que eu comecei a dar muito trabalho para os professores, né? Porque de repente eu ia para a sala de aula, né? E eu aprendi a não ir para a sala de aula cru, zerado. Eu sabia qual que era o assunto que seria tratado no mês ou no semestre, quais eram os livros, eu ia para a biblioteca, lia o que o professor pedia, lia o que ele não pedia, Sim, mas foi ali que eu aprendi na marra, né? Vamos fazer assim, no porrete, sim. a lidar com a minha dificuldade. Né? Era a minha necessidade e eu entendi a minha dificuldade, eu lutava contra ela. Eu fui desenvolvendo isso, acho que foi uma habilidade aprendida. É por isso que eu falo organização, disciplina, estudar, são habilidades a serem Que se aprendidas. aprende, né? Talvez tenha aquela pessoa que já vem, né, com uma facilidade, já foi treinada desde pequena, melhor, né, nas escolas ou pelos pais. Mas a maioria dos alunos não é assim. A maioria vem com muitas dificuldades de aprendizado, né? Vem com muitas dificuldades de estudar, não sabem estudar, né? Não tem um plano de estudos, não tem uma metodologia de estudo, não tem uma, um, uma organização, uma disciplina, né, nos estudos. Então, acho que eu aprendi meio assim, na pancada, né? Você acha que foi também um processo de maturidade? Você acha assim, quando a gente amadurece, a gente Pode ser que uma sim. maturidade, né? Acho que a maturidade ajuda muito, mas se a pessoa não aprender, ela fica madura, mas também não aprende, né? Então, a pessoa tem que estar predisposta a amadurecer, né? É verdade. É. E estudar é uma arte, né? Estudar é um desafio, estudar e aí, sim, cada um vai ter que encontrar o seu caminho, né? Existem 1000 dicas, 1000 vídeos, 1000 livros sobre estudar, sobre a arte de aprender. Existe muita coisa escrita sobre isso. Tem. Só você dar uma googada lá que você vai aprender, vai ver vídeos que não perde de vista. Né? E eu acho que cada um vai encontrar o seu caminho, vai encontrar a sua forma de estudar. Agora, existem alguns princípios que são básicos, Sim. são comuns a qualquer pessoa, né? Que você vai ter que desenvolver. Que Né? seria, né, as dicas que você vai trazer para a gente de como se organizar, né, para os estudos, as dicas. Quais dicas você tem aí para nos propor, me propor, porque eu também sou uma pessoa que, pelo que a gente percebe, né, todas as pessoas têm essa dificuldade de se organizar e Sim. de se manter disciplinado, né? Então, antes de responder a sua pergunta, só complementando que o sucesso, a sabedoria, o conhecimento são produtos da perseverança, são produtos né, de quem persevera no aprendizado. Né? Por isso que eu falo sempre isso com os nossos estudantes: é preciso estudar muito, mas é preciso estudar com qualidade. Nem sempre é o tempo de estudo, mas é o tempo de qualidade. Às vezes pode ser menor, mas com qualidade. E aí os resultados são muito, muito bons. E por isso que toda ação humana requer disciplina, requer esforço, requer método, né? Do contrário, né, qualquer caminho, seja profissional, seja acadêmico, vai ser mais tortuoso, né, e menos produtivo, né? Por isso que aprender métodos e buscar os seus próprios métodos de estudo é uma condição muito imperativa, né, para eficiência, né, Sim. na aprendizagem, para afinar-se, né, com essa prática, né, importante aí, né?
E como eu falei, muitos alunos do ensino superior vêm de uma cultura lá do ensino básico, da formação básica, do ensino fundamental, que não aprendeu a desenvolver o seu próprio caminho, né, o seu próprio método de estudo. Tem várias dicas, tem vários pontos comuns de qualquer autor, de qualquer vídeo que você assistir, né, mas o fato é que a maioria das pessoas não vem com essa cultura de estudar. Por isso que aqui na faculdade, né, na FETS, na Facunet, no Grupo Conectadas, a gente não chama os nossos alunos de alunos, né? Nós temos nos policiado para chamar os nossos alunos de estudantes, né? Ativos, Porque né? estudante é aquele que estuda. Ativo. Aquele que estuda, né? Exatamente. Então, a maioria das pessoas vem para o ensino superior, mas não, tem muita dificuldade, não tem as noções básicas, né, de como fazer uma pesquisa, de como tirar proveito de uma leitura, de como se dar bem nos trabalhos acadêmicos, de como tirar proveito, porque isso lá depois, lá na frente, na hora de um concurso, ou até mesmo na sua vida profissional, é que a gente vai ver o tanto que vai fazer falta. Por isso que estudar é um aprendizado. Estudar é uma questão de hábitos que a gente desenvolve, né? Alguém disse que demora algum tempo para criar hábitos, né? Procedimentos. É o que nós chamamos de, que você chamou, de maturidade, autonomia intelectual, né? E à medida que cada um busca o seu caminho, vai encontrar essa autonomia, essa maturidade, né, intelectual, né? E não ser dependente, né? Porque alguns estudantes culpam, né, a escola, né? Culpam o livro, culpam o professor, culpam a faculdade. Uma coisa é certa, eu estudei em faculdades particulares, estudei em Universidade Federal, estudei em faculdades grandes, em faculdades pequenas, e o professor bom e professor ruim tem em todas. Isso aí é certo. Você vai encontrar professor bom, professor que sabe dar aula, professor que sabe, faz a parte dele, mas você vai encontrar gente ruim. E quando, na primeira faculdade que eu fiz, eu percebia isso. E dependendo do professor, eu olhava assim, não vai rolar muita coisa aqui não. Se eu depender dessas aulas aqui, eu vou estar no sal. Aí eu ia para a biblioteca, né? E na época não tinha internet, né? Sim. Me formei, minha primeira graduação foi em 1992. Não, eu entrei em 89 e formei em 92. E eu fiz um curso de tempo integral, né? Eu estudava de manhã à tarde. E foi ali que eu aprendi a me disciplinar, foi ali que eu aprendi a me policiar, foi ali que eu aprendi a ter os meus métodos, né, de estudo e me organizar. Agora a sua pergunta foi, quais as dicas, né? Sim, sim. Para se organizar, Sim. né? Como falamos, a organização é tudo, né? Primeira coisa é você ter um local, né? De estudo. Uma pergunta antes da dica, né? Uma pergunta antes da dica. A primeira graduação foi em? Teologia. Não, no ano de? Eu entrei em 89, formei em 92. Então, desde 89 você já tinha saído da educação. Então, acaba que você pegou um lapso temporal, uma linha do tempo da educação, da evolução. Que fantástico, né? Eu lembro que no ensino médio, eu estava terminando o ensino médio, e como um bom TDAH, eu precisava de um lugar, um canto para mim, porque se eu estiver num lugar que abre a porta, fecha a porta, cachorro late, tal, e tem gente andando e me interrompendo, eu me distraio. Então, eu subia para a caixa d'água, na minha casa tinha uma lajezinha assim, pequena, tinha a caixa d'água, eu subia lá para cima, e ia para lá com os meus cadernos, ficava a tarde toda lá. Ninguém me perturbava. Ali eu fui entender o quanto que era necessário e fui me dando. Então, a primeira dica para organizar é ter um lugar. Ter um lugar. Ter um espaço, né? Você precisa ter um lugar limpo, iluminado, organizado. A sua mesa, né, tem que estar organizada, né? Porque se está toda a mesa desorganizada, isso acaba te trazendo um peso emocional. A sensação é de que o seu mundo está desorganizado, né? Então, acho que a primeira dica é essa, né? E outra dica é você, estudante, organizar a ordem das disciplinas, né? A ordem de o que você vai estudar em cada dia, né? E eu precisava fazer isso, porque quem tem déficit de atenção precisa ter um norte. Senão você começa a estudar aqui, vai para outro, vai para outro, daqui a pouco você não estuda nada. Você fica perdido no meio de tanta coisa para estudar. Então,
Eu organizava, não, tal dia eu vou estudar isso, tal dia eu vou estudar aquilo, eu fazia uma planilha, muita dificuldade de seguir minha planilha, e quando você faz a planilha, ela fica massa, né? Ela fica legal, agora eu vou matar a pau, mas aí vem a execução, A né? execução, E aí é ali que você vai lutando com tal. Aqui nós estamos nos pedindo para falar sobre a a bolsa, né? bolsa, isso aí. 100% de extensão, né? E como que você faz? Vai ter um sorteio. Ó, é, nós Isso, você criamos tem um que clicar no link, link lá, né? isso E aí, o link que está aí. E aí vocês irão participar de um sorteio, não é isso? extensão De uma grátis, né? extensão grátis, um Show de curso de bola. extensão grátis. Para todos que estão vendo, em comemoração à Semana da Educação. Então, Isso. todos os estudantes que estão assistindo, é só entrar aí no like que vai participar do sorteio de um curso de extensão. Hein, professor, mas aí quando você está falando do ambiente, né, que a gente precisa ter um ambiente, e quando tem muita pessoa em casa? Ah, meu filho, se vira. Eu me viraram, eu ia para a caixa d'água, Pode ser entendeu? também Vai para um uma dica canto, encontrar um horário, né? um horário, vai para a Um horário mais biblioteca, cedo, vai para a faculdade mais cedo, mas quem vai, estuda em EAD geralmente, né? mas arruma um canto, qualquer que seja ele. Importante, principalmente se você tem muitas coisas, muitas Sim, atividades e uma certa dificuldade de organizar, um canto vai te ajudar. Qualquer que seja esse canto, é o seu canto de estudos. sim, E outra coisa é você organizar a ordem, faz um cronograma, tal dia, tal horário, né? Uma matéria de cada vez, entendeu? Para você não misturar as coisas. Agora, uma dica muito importante, como eu falei que eu comecei a dar trabalho para os professores na minha sim. primeira graduação, eu nem sabia nada sobre metodologias ativas, nem sabia o que era sala de aula invertida, nem era assim, né? Eu estudei na primeira faculdade, bem tradicional, professores conteudistas, palestrantes quase, né? Eu descobri que se eu estudasse antes do professor, né, ele já disponibilizava o plano de ensino, eu já sabia o que queria falar, né? Então eu já estudava antes, dava lida, sem aquela preocupação de nada, só para poder não chegar cru na aula. Eu falo Sim, isso nas nossas aulas aqui sim, no Conectadas, né? Venha para as aulas online com uma certa leitura, o material já fica no AVA lá, né? Então já leia, já se exponha aquele conhecimento antes da aula. Que quando você chega na aula, né, você vai se expor de novo àquele conhecimento. sim. Aí quando você vai para casa ou está em casa, né, depois da aula, estudando para a prova, você está se expondo de novo. Então você se expõe 3 vezes, no mínimo, aquele conhecimento. Então, num primeiro momento, sem muitas pretensões, mas para entender a matéria, para tirar minhas dúvidas, né? Para levar para a sala de aula perguntas importantes, perguntas que eu tinha, dúvidas que eu tinha. E eu não era esse aluno que fazia perguntas só para poder desconcertar o professor, não. Não, tem 3 tipos de aluno, né? Tem um aluno que faz pergunta para poder testar o professor, o aluno que faz pergunta para mostrar conhecimento, e tem um aluno que faz pergunta porque tem dúvida. É, Eu era esse aluno que dava trabalho porque eu tinha dúvida. Eu tinha muita dúvida. Então o professor, às vezes, ficava incomodado, porque se ele é um professor de linha muito tradicional, esse tipo de aluno atrapalha a aula dele. tem também a questão do professor muito tradicional e tem também o professor despreparado, né? Que o professor despreparado se incomoda com as perguntas, Sim, com não é? certeza, se incomoda. Uma outra dica é você organizar, priorizar os graus de dificuldade. Tem disciplinas que são mais difíceis, tem Sim, conteúdos que são mais complicados, e tem conteúdos que são mais fáceis. Então, dá uma organizada e priorize, né, os seus estudos de acordo com o grau de dificuldade daquela matéria, não é? As que têm mais importância, aquelas que você tem mais dificuldade, então eu tinha isso como um critério também. sim. Eu não sei porque que eu fui fazer eletrônica, mas eu era inimigo dos números, né, da química, da física, da matemática. Então, assim, eram disciplinas que eu sabia que se eu bobeasse eu rodava, né? E eu reprovei no quinto ano, na época quinta série, em matemática, né? Na época, reprovava em uma disciplina, reprovava em O tudo, né? ano, Era perdi o bomba, né? Você tomava bomba, bomba, tomava né? bomba numa disciplina e você tinha que repetir o ano Tudo, letivo. repetir tudo. Então, aquilo ali também me ajudou a ficar atento à matemática. Não sei como eu sobrevivi à matemática até o ensino médio, mas eu passei. Então tem um trauma aí. Não,
Tem um trauma aí para poder ser curado. Outra coisa é o horário, né? Sim. Alguns alunos gostam de estudar de madrugada, outros à noite, outros de manhã. Isso é questão de biotipo, né? De cada um ter seu hábito, né? Mas é importante você criar o hábito, adaptar-se àquele momento, né? Quando você começa a usar horários muito aleatórios, né? Facilmente você vai abortar os seus estudos, né? O trajeto, né? E criar esse hábito e criar essa rotina demora, tá? Não é de um dia para o outro, não. Demora, é isso Né? aí. Só uma planilha e colocar no quadro ajuda, né? Mas Aí você cria, a gente cria uma planilha e aí tem também a questão da adaptação da de olhar planilha, para a planilha de e olhar e se adaptar, você se adaptar àquele formato de planilha, não é isso? alguns terão mais facilidade, outros terão mais dificuldade. Pessoas como eu terão mais dificuldade. Sim. Mas Quem não você tem vai vencer. afinidade com números também, né? E aí vem uma outra dica, que é ser fiel a esse plano, né? Se você cria um plano de estudos, você tem que ser fiel a ele, né? E porque todos os dias aparecerão distrações no seu caminho. Todos os dias. Coisas pequenas, não importantes, que a gente chama de fogo, né? Urgência, a tirania do urgente, né? Aí você tem que ficar apagando fogo, e quando você vê, o seu tempo já passou. Né? Tirania do urgente, é isso aí. É tirania do urgente. Tirania do urgente. E aí acaba que também, quando você disse a questão do horário, é interessante, né? Foi assim comigo, né? Fazer uma experiência de estudar à noite, para ver como que o organismo reage, observar como é que você aprende melhor, né? Cada Se um de vai ter sua. manhã, Eu se de sempre fui noturno, madrugada, né? Eu sempre estudei muito madrugada, virei muita noite, né? Mas isso aí é a minha estrutura, né? Cada um tem a sua. Cada né? um vai testando e não perder a organização, né? Sabe uma outra coisa importante nessa questão da organização e do hábito que tem me ajudado? Vocês vão falar do mindfulness? Já, por sinal, foi até aqui na nossa equipe que eu conheci, mas me O fala sobre como é que mindfulness hoje é funciona. uma tendência, né, da psicologia hoje, mais voltada aí para atenção plena, né? Você desenvolver a atenção plena. Enquanto você está fazendo uma tarefa, qualquer que seja ela, você dedicar-se 100% àquela tarefa, tá? 100% presente nela. Para quem tem déficit de atenção, isso tem que ser um exercício diário, porque a tendência é você começou a estudar, o cachorro passa, você vai lá e dá comida para ele, dali você vai dar comida para o gato, dali você já pega a roupa que está no armário, daqui a pouco você esquece que estava estudando, você se distrai, né? O mindfulness é quando você for fazer qualquer coisa, você fazer um exercício de foco, né? De foco, de presencialidade, né? Isso serve para qualquer coisa. Minimalismo, né? Não sei se é exatamente minimalismo, é um exercício de presença, né? Você vai, por exemplo, mindfulness, ele se aplica a qualquer atividade que você faz na vida. Se você vai fazer seu exercício na academia, não é hora de você mexer no celular, Sim. não é hora de você ficar batendo papo, não é hora de você ficar lá no espelho, é hora de você prestar atenção e estar 100% concentrado naquela atividade. Se você vai trabalhar, vai fazer uma tarefa, é a mesma coisa, 100% de presença ali. Se você vai comer, 100% de presença naquele ato de alimentação, sabe? Presente ali na comida. Não ficar olhando para o WhatsApp, não ficar respondendo. Desculpa, eu estou um pouco gripado. Mas o Mindfulness, depois você pode procurar no YouTube, né, alguns vídeos sobre Mindfulness, desenvolvimento de atenção plena, né? E em todas as situações, e por que não também nos estudos, né? Mindfulness. E aí é um treinamento, tá? Isso aí é uma habilidade a ser desenvolvida, né? Esse Mindfulness. Que você consegue com o hábito, né? Que é o Mindfulness que vai te ajudar a se organizar, que você fez um plano, estabeleceu metas, estabeleceu prazos, colocou, né, fez lá sua planilha lá, né? E aí você começa a treinar a atenção plena cada momento que você está estudando. Vai ajudar muito. Atenção plena em tudo que está fazendo. Em tudo faz, e nos estudos, né? Por isso que hoje, quando esses dias eu estava fazendo uma coisa interessante, eu estava muito distraído, minha cabeça estava fora da caixa, sabe? O Lé não estava encontrando o concreto, eu precisava de concentrar para fazer um documento bem extenso, um documento importante para a faculdade. Eu precisava de muita atenção para fazê-lo. E aí eu
eu ouvi uma dica de uma pessoa, eu nem sei se ela serve para alguém, mas ela serviu para mim. Você procura no YouTube, você clica no YouTube assim, ruído amarelo. E você põe um fone de ouvido, Sim. ruído amarelo, já ouviu? Não. Ele trabalha com uma frequência que ele vai te colocar em hiperfoco. Em pouco tempo você entra em hiperfoco. Ela é usada também para pessoa dormir, às vezes, Que né? legal. Trair a cabeça dos pepinos e dos Sim. abacaxis do dia a dia e concentrar naquilo. Menina, eu mergulhei no documento, eu fiquei horas e horas. Agora, quando eu estou mais ou menos normal, é comum eu estudar 10, 12 horas sem parar. E às vezes eu até me policio, porque às vezes eu tenho que fazer minhas necessidades, Sim, comer sim. e tal, e às vezes eu seguro, porque eu estou tão hiperfocado naquilo que eu mesmo tenho que dar uma parada, né? Mas é muito Sim. comum isso, eu já fiz muitos, estudar mesmo, sabe? Passar 10, 12 horas direto. Eu sei que isso é um exagero, né? Mas nem quero que você faça isso. Eu nem estou te indicando isso. É claro que isso pode acontecer Não é numa uma época, dica. né, numa época talvez de prova, numa época de Sim, concurso, né? sim, sim. Você vai dar Esporadicamente, né? Para alguma agora, no dia a situação. dia, você não precisa exagerar, mas se você conseguir fazer um pouco de atenção plena ao estudar poucas horas por dia, você vai longe, vai Sim, longe, né? sim. Hein, professor? E aí, quais, fala aí algumas dicas para a gente poder desenvolver essa disciplina Ah, tá. em específico. Que Tava até falando, está tudo muito bonito, tava mas e falando com a para. Laís antes da live, né, que nossa cultura, né, é muito brasileira, é muito indisciplinado, né? É muito indisciplinado. Nós temos uma cultura de indisciplina muito grande, né? E disciplina é uma virtude que tem que ser, né, trabalhada, desenvolvida, né? É, eu não era disciplinado, eu até posso dizer que essencialmente eu não sou disciplinado. Eu sou porque eu aprendi a ser disciplinado, porque eu preciso ser disciplinado. Senão eu estou lascado, E né? aí acaba que também essa questão de disciplina, né? Acaba que entra num viés cultural, entra num viés comportamental, não é Sabe isso? o que eu ouço muito dos alunos, Laís? Ah, eu não tenho tempo. Não tem tempo, beleza, ok. Eu pergunto para os alunos, mas você tem Facebook, tem Instagram, tem TikTok, olha o tempo que você gasta, faz um cálculo do tempo que você gasta com O- TikTok, com Instagram, com As próprias Facebook. tecnologias hoje em dia, o meu celular, por exemplo, ele chega um relatório toda semana do relatório de consumo, de quanto tempo eu utilizei nas redes sociais. Então é É interessante assustador, analisar, é é assustador. assustador. Então, esse fato que muitos alunos alegam não ter tempo, não cola muito, porque, na verdade, todos têm tempo. O que às vezes falta é a disciplina A do tempo. 24 horas é para todo mundo, né? Para Bill Gates e é para a gente também. Exatamente, se você começa a registrar É, o tanto de hora que você gasta com com as afazeres distrações, triviais, né, com as distrações, distrações, né? coisas tão importantes que não são prioridade, a gente fica assustado, tá, com o desperdício Sim. de tempo que a gente tem. Muito assustado, você fica assustado, né? Então a disciplina é um combustível para todo o processo, né, do aluno, do estudante da faculdade e também para o resto da vida. E se você desenvolve essa habilidade, você vai levá-la para a sua profissão, Sim. né? Disciplina de tempo, disciplina dos estudos, disciplina da sala de aula, disciplina emocional, Disciplina né? emocional. Que você tem que estar, às vezes, né, que chama, focar, às vezes você está com a emoção meio bagunçada, né? Faz um mindfulness, pega lá o ruído amarelo, qualquer coisa, Alguma técnica, né? né? Mas aprende a criar hiperfoco, aprende a desenvolver foco, né? E normalmente, né, nós encontramos é muito comum encontrar pessoas muito ocupadas e ao mesmo tempo muito produtivas, Muito produtiva, né? né? O segredo da maioria delas é a disciplina pessoal, né? E por isso que não é a velocidade, né, do início que conta, mas é a disciplina em perseverar. A disciplina em fazer sempre, em fazer um pouquinho cada dia, de fazer com qualidade, com intensidade, mesmo que seja pouco tempo, e perseverar até que isso se torne uma habilidade natural quase, né? Ou se passe até por uma habilidade natural, mesmo que ela tenha sido artificialmente treinada, né? Eu penso até, né, de uma forma até um pouco mais profunda, que essa ideia das distrações
é algo até arquitetado, né? Que se tenha distrações para que as pessoas não tenham foco naquilo que de fato O mundo tá muito doido, né? Tá muita informação. Você abre seu celular, já vem notificação, é, notificação, notificação. Aí o vício de abrir o Instagram, abrir o cansa. Facebook no celular. E aí, olha, eu tenho rede social, mas eu sei o quanto que a rede social já me roubou de tempo. É um ladrão de tempo a rede Ladrão. social. É útil demais, é muito importante, você comunica com o mundo, né? Porque Sim. não pode viver numa caverna, né? Mas ela é um ladrão de tempo. E aí, quando você fala aí dessa questão das distrações das redes sociais, principalmente, e acaba que diariamente a gente tem um bombardeio de informações, e aí várias informações sobre vários assuntos, acaba que desgasta, cansa e As pessoas te estão tão cansadas hoje que elas não conseguem cansadas. assistir uma live de uma É, hora, uma aula de uma hora. Esse dia eu fui gravar uma aula, alguém falou, ah, não, a aula gravada tem que ser de 15 minutos, porque ninguém assiste mais do que 15 minutos. Eu falei, não, como uma aula gravada de exposição de conteúdo? Parece que cada vez mais é essa geração TikTok, né? de Que é coisas vídeos de 30 curtas, segundos, de isso 20 aí. segundos, de 30 segundos. Tudo bem, isso funciona no marketing. Isso funciona nas redes sociais, né? Agora, para estudar isso não funciona não, entendeu? E aí acaba que essas distrações de curso, de vídeos curtos, de aprendizagem acelerada, acaba que tira do estudante aquela obrigatoriedade de ler um livro, né? De ler um livro completo, de entender, de ler e compreender, Sim, com né? certeza. A ideia que a mídia, a tecnologia, a sociedade nos impõe é que a gente fuja da do conteúdo profundo e vá Isso, buscar as respostas já prontas, né? É um exatamente. grande desafio. O nosso técnico que está dizendo que é você não esquecer, hein? Lá no link, nos comentários, preencher o formulário para você participar aí da extensão gratuita, do sorteio em homenagem aí à Semana da Educação, né? E o tema veio bem a calhar, O né? tema veio bem a Semana calhar. da Educação, falar sobre estudo, né? Porque é o coração da educação, né? É o Estudar e aprender, né? estudar e aprender. E aí a gente vem aí com esse desafio, né? Pós-pandemia, que acaba que mexeu com todo um arranjo, toda uma organização interna, externa. Sim. É importante a gente. A educação está na moda, né? Porque nós vimos que todos os desarranjos acaba passando por um processo de educação, né? Isso. E aí é de grande valia a gente aprender a se organizar, ouvir as dicas de organização, ver aquilo que encaixa, né? Aquilo que melhor encaixa no nosso perfil, testar, treinar, Isso. né? Não existe uma receita de bolo, né? Não existe uma receita de bolo. Existem princípios. Organização é um princípio, disciplina é um princípio, foco é um princípio. Agora, como você vai se organizar? Como você vai se disciplinar? Como você vai criar foco, desenvolver seu foco? Aí você se conhece. Você conhece as suas limitações, você conhece o melhor horário, você conhece as melhores formas, né? Então isso aí você vai encontrar o seu caminho, né? Não adianta te dar uma receita de bolo, né? Sim, a aprender, né? Como eu falei, estudar muito, estudar com qualidade. Né? Isso Tem gente que aí. estuda muito, mas estuda com qualidade, não sabe estudar, não aproveita bem as aulas, não aproveita bem os estudos, não aproveita bem a leitura. E aí é complicado. E aí, professor, você estava falando, logo no início da live, você estava falando, nós começamos falando sobre a sua formação, e aí a gente falou sobre a sua formação básica, né? A sua formação básica, a base que você teve. E aí você comentou no início da live que o brasileiro por si só, ele tem uma cultura, um comportamento educacional na Ele é educação bagunçado, vamos falar bagunçado, no preto no branco. Ele é Isso aí. bagunçado, E aí, né? e aí o estudante ele já chega no nível superior perdido, lê, mas não sabe interpretar, lê, você faz, Não tem lá consegue, não você sabe tirar pergunta um uma proveito da coisa, aula. o estudante responde outra, e aí, dentro aí desse entorno, me fez lembrar dos cursos que a nossa instituição tem lá Ao lá no ar, nivelamento, né? os cursos de nivelamento. Eu acho Exatamente. os cursos de nivelamento
altamente riquíssimo e que a gente precisa fomentar mais eles Isso. em todas as aulas. Aí fica aí a dica, aluno nosso, que não acessou lá os nossos cursos de nivelamento, nós já temos 4 lá, esse ano nós colocaremos mais 2. A ideia é chegar em um tempo com 10 cursos de Que os nivelamento. cursos de nivelamento, eles te fortalecem, né? Para você estar no E nós nível. organizamos o nosso nivelamento de uma forma que o aluno não precisa fazer inscrição, não tem prova, ele Sim, acessa, revê sim. quantas vezes quiser. Né? É interessante, são excelentes cursos, né? E acaba que é um aporte para o estudante estar indo Sim, ali. E aí, professor, quais dicas que você tem assim para a gente no sentido de como que a gente pode aproveitar melhor. mais e melhor as aulas? Tá. Eu digo o seguinte, assistir uma boa aula, né, com um bom professor é muito importante no processo de aprendizagem. Porém, não é o fator mais decisivo. Uma boa aula, um bom professor não é o fator mais decisivo. Não é, isso eu já tirei isso da minha cabeça. Por quê? O fator mais decisivo está em você. A gente não fala muito essa questão de autonomia, eu sou sujeito, os alunos são sujeitos, são autônomos, essa coisa Sim, sim. meio romântica. Protagonista. Protagonista, bem clichê, né, isso aí, né? Não Mas é acho, verdade, apesar de ser um clichê, não é acho verdade. clichê, concordo. Mas muitas vezes é dito como um clichê, né? Ser sujeito do processo, você tomar rédea mesmo, É, né? Você tomar rédea, não permitir ser apenas um ouvinte, um receptor de uma aula, né? Mas engajar-se naquele conteúdo, naquela disciplina, né? Para tirar mais proveito dela, né? Inclusive daquelas que ficaram a desejar, porque não dá para trabalhar todos os conteúdos, não dá, numa aula só. não dá. Quando eu fazia o curso de Direito, o professor fez um exemplo lá que eu nunca esqueci. Ele pegou um quadro branco e desenhou um cantinho assim, ó, no quadro branco, que não representava nem 5% do quadro, e falou, ó, o que vocês vão aprender nos 5 anos de curso de Direito é aqui, ó. O resto é com É com vocês. vocês, é. Aquilo me assustou, e é verdade, estava certo. Não dá para trabalhar tudo, todos os assuntos, mas a gente tenta dar o caminho das pedras, né, dar os livros, né, põe a bibliografia lá. E o estudante que quer estudar, né, ele vai buscar e, né, desejar e vai se preparar e vai aprofundar. E se a aula não foi suficiente, ele achou que faltou, ele vai atrás. Ele busca. Isso é o que define muito, né, uma pessoa que vai vencer no sentido de conseguir as melhores vagas, os melhores processos seletivos, né? E para que isso aconteça, vamos lá, para tirar proveito das aulas, primeira coisa é você acompanhar o plano de ensino, né? Professor, deixa eu só Sim. fazer um adendo. Ó. A Tainá não, a Márcia disse aqui pra gente que o brasileiro não é culturalmente condicionado a estudar em Não, casa. não é. E nem na escola. Muito menos na escola, Não, eu fico Márcia. admirado quando eu dei muitos anos aula na universidade presencial, meu Deus do céu, os alunos chegavam ali cruz, o tempo que eles ficavam em sala de aula, eles estavam ali no WhatsApp e É, tal, né? E aí eles vinham estudar quando? Na semana de prova. na semana de Né? prova. Na É. semana de prova era aquele corre-corre. E E você procurar um lembra? culpado, Você procurar um lembra? culpado. Chegava a semana de prova, 6 horas da tarde, as aulas começavam às 7. 6 horas da tarde, as salas estavam lotadas. Lotado. Eles estavam lá estudando e riscando. Eu falei, gente, aí não resolve, Os né? estudantes que só aparecem, né? Tem alguns estudantes que só Aqui, aparecem no dia da prova. eu fiz 2 anos de grego, né? E grego é uma língua muito difícil. Se você acha Sério? que. O grego é uma das línguas mais complexas do mundo, né? Só para você ter ideia, o grego, além das conjugações e das flexões e tal, ele tem a tal da declinação. Um exemplo, parede. Para nós, em português, isso é parede. Se eu estou ao lado da parede, longe da parede, em cima da parede, ou dentro da parede, a parede não muda. Sim. E no grego tem as declinações. Aí paredox, paredai, paredan, aí vai. Muda, né, a palavra. Então, aquilo era uma coisa assim, louca. E nos 2 anos que eu fiz de grego, o conteúdo era acumulativo. Ou seja, a última prova que eu fiz, com grego 4, fiz grego 1, 2, 3, 4. A última prova caiu conteúdo das 4 gregos. E todo o vocabulário, a gente tinha que decorar vocabulário. No final, eu tinha decorado 5.000 palavras em grego. Mas sabe o que eu fiz? Eu fazia uma fichinha com as palavras, uma fichazinha assim. Sim.
fazia um monte de fichinha, aí eu ia pra rua, ia pro banco, ia pra algum lugar e ficava ali, ó, vendo as fichinhas. Inglês também, fiz isso também quando eu fiz inglês. Ia lendo no banco, na rua, Sim. e aquilo para mim foi um hábito que eu criei, né? Eu inventei para mim, né? E eu dei conta disso. Eu lembro que minha turma, que tinha 40 e poucos alunos, quem chegou em grego 4 sem reprovar, acho que foram 7 alunos só. Que legal. Chegaram ao final. O resto foi ficando para trás na matéria. Mas aí você concluiu? Ui, claro, né? Então, a primeira essa coisa para você criar, aproveitar as aulas, é acompanhar o plano de ensino. O plano de ensino. O plano de ensino é um contrato que você faz com o aluno. Vamos estudar isto, objetivos são esses, a metodologia é essa, as avaliações são essas, o trabalho é esse, o plano de ensino. Outra coisa, frequentar a biblioteca. Nós temos 2 bibliotecas aqui na nossa faculdade, né? Na FETS, na Faconect. Frequente a biblioteca. Não leia apenas os livros que estão nos planos de ensino. Tem lá, gente, uma multidão de livros que você pode ler. E né? livros com uma linguagem acessíveis, né? De todas as formas, né? Então, leia os livros que o professor indica, mas não fica preso a eles, né? Tomás de Aquino dizia, não sou homem de um livro só. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, né? Então, assim, e outra coisa, quando você lê, quando você estuda antes, você vai para a sala para ajudar o professor. Para ajudar. Porque aí esse professor que vai, você vai lá, professor, você vai fazer perguntas, você vai para contribuir, a aula vai ficar mais interativa. A tal aula dialogada vai ter mais conteúdo, porque não adianta fazer uma aula dialogada, tá todo mundo cru do assunto. A grande dificuldade que eu tenho com o tal da aula dialogada é isso. Ninguém estudou. Tá todo mundo cru, vai dialogar o quê? Aí fica aquele monte de achismo, eu acho. Sabe, sem uma base. E outra coisa, as perguntas, as dúvidas. Como que você vai tirar? Se você não estudou antes. Então, aproveite antes para poder preparar perguntas, para contribuir também, que eu acho que é uma forma, como o Paulo Freire diz, né? Ninguém educa ninguém, todos nós nos educamos, mediatizados pelo mundo, né? Então, é uma contribuição que a gente faz, né? Aí você cresce, porque a gente aprende você aprende quando ouve, quando recebe, mas aprende quando fala. Sim. Você aprende quando, porque naquele triângulo da aprendizagem, né, de David Alsbaugh, a pirâmide, né, de David Alsbaugh, 85% da aprendizagem é quando você ensina. Ou seja, quando você vira professor, quando você vai ensinar, quando você faz a prática pedagógica, quando você faz a extensão, também, né? Você está ensinando, você está aprendendo muito mais do que você está ouvindo. Né? Então, ou até mesmo quando você conversa com alguém, né, sobre o assunto. Então, assim, antes da aula, estude. Durante a aula, faça boas perguntas, não as capciosas, não aquelas para poder testar o professor, né? Se ele está maliciosa. Tem aquele aluno que quer mostrar conhecimento ou que quer dar uma rasteira no professor. Não esse tipo de pergunta, mas perguntas consistentes, pertinentes, bem fundamentadas, né? E alunos que não estudam antes, normalmente fazem perguntas rasas. Perguntas sem fundamento. Porque ele não leu, não tem base para perguntar. Né? E durante a aula, você vai ali, né, contribuindo com as suas reflexões, com seus apontamentos, o nível da aula cresce. Quando tem estudantes envolvidos, Exatamente. Envolvidos naquilo ali. E acaba que é uma contribuição. É uma contribuição tanto para o professor, quanto para o estudante que consolida aquilo que ele estudou, como para os demais, né? Para o professor, então, e agora, presente. Então, é antes, durante e após. Após as aulas, você está se expondo a terceira vez ao conteúdo. Então, você se expõe ao conteúdo em 3 momentos. Antes, durante e depois. Eu estava contando sobre a questão da aula de grego, né? O que acontecia? Então, quando chegava de prova, né, só via a galera desesperada. Porque vocabulário era 2.000 palavras, 3.000 palavras, né? Caía qualquer palavra. Né? Que legal. E aí, eu lembro que eu estudava numa escola que era estilo internato mesmo, integral, né? Então, a gente dormia lá, tinha um dormitório, tinha tudo. Então, quando ia pro dormitório, eu só via as luzinhas acesas da madrugada, né? Todo mundo estudando grego, né? Amanhã tem a prova do Dr. Valdir. Pronto, o Dr. Valdir era o carro. Eu era o único que ia dormir cedo.
O pessoal vai, você tá doido, amanhã tem prova de grego, você vai dormir cedo? Eu falei, vou dormir por quê? O que eu tinha que estudar, eu já estudei. Que legal. E aí eu percebia que os meus colegas, eles quando acordavam pela manhã, um zóio desse tamanho, né? Porque ficaram a noite em A noite claro. em claro. Exatamente. E eles iam para a sala de aula, não podiam nem balançar. Qualquer balançado que eles davam, o conhecimento caía, né, da cabeça. Cansado, né? Não, aquele conhecimento não era um Não, conhecimento. Era uma informação só para fazer prova. sim. Então, uma informação só para fazer prova não é conhecimento. Conhecimento é aquilo que você assimila, como diz Piaget, naquele que Piaget fala assimilação. Né? Piaget fala do processo de assimilação. Quando você assimila, ressignifica em base em outro, em cima de um outro conhecimento, você aprende de fato. E aquilo nunca mais sai da sua cabeça. Você pode até um dia esquecer, mas no dia que você bate o olho, você lembra. Você lembra. Entendeu? Então, assim, após as aulas, é hora de fazer uma revisão, uma vez por semana, né? Fixando conteúdos, entendendo as dificuldades, né? Isso vai te poupar do desgaste em época de prova. Em época de prova, né? Muitos alunos só fazem revisão às vésperas de prova, o que não é produtivo e que pode levar à falsa sensação de que aprendeu alguma coisa. Ele apenas fez a prova, talvez ele até se deu bem, mas ele teve deficiências aí na sua aprendizagem. Né? Que legal, professor. Olha, nós estamos abrindo, né, na verdade, o ciclo de podcast no Núcleo de Apoio Psicopedagógico, e como eu disse no início da live, no início desse podcast, até o final do ano nós teremos um por mês, né, e aí nós abrimos essa trajetória de podcast com a presença do professor Heber, trazendo para a gente dicas de como se organizar, né, para poder ter mais rendimento nos estudos, e é uma honra compartilhar esse momento com você. Tá sendo legal, mais prático, maravilhoso, né? Tá sendo assim uma experiência incrível, tá, com uma pessoa que viveu, que passou por tantos momentos no contexto educacional e que mostra, né, e que vem de uma realidade, pelo que você falou e pelo que eu conheço também, você vem de uma realidade social completamente diferente da minha, né, que venho de uma subcidadania, de desarranjos. Para com isso, mas acaba, meu pai era professor, militar. Pois é, mas acaba que é incrível perceber o quanto as minhas dificuldades foram semelhantes à sua. Dentro do processo de desenvolvimento da educação educacional, Entendi. que para a gente poder ser professor, a gente passou por esse processo. Sim. E que todas as lutas, todas as angústias, todos os medos, todas as dores foram semelhantes. E que, então, quando eu trago, né, esse ponto de vista, é no sentido de que desculpa que nós estamos nos dando para poder reafirmar os nossos fracassos. Sim. Você entende? Os medos. Culpar alguém, né? Culpar, encontrar alguém. o culpado. A escola, o governo. Exatamente. E aí, durante toda essa conversa, né, o que me fez, uma coisa assim que me trouxe essa clareza é que até que ponto nos foi também ensinado culturalmente a encontrar um culpado, a cultura do medo, do não merecimento. Eu não gosto de encontrar culpado. Eu acho que você pode até encontrar o culpado, mas não vai resolver o seu problema. Não vai resolver o seu problema. Legal. Que contribuição, sou muito grata por esse Obrigado, momento. Laís. E aí, professor, para a gente poder já, né, seguindo para o final, eu quero te perguntar assim, como que a gente consegue tirar melhor proveito das leituras? Tá bom, vou responder. Antes de eu responder, me pediram aqui para poder você curtir, né, a página lá da FETS, né, nas redes sociais, @FETS online e @Faconect_EAD. Tá? Para você curtir lá, acompanhar as nossas lives, acompanhar nossas postagens, né? Ficar antenado aí com a gente, tá? Seguir a gente nas redes sociais. Não esquece depois do link aí para você concorrer ao sorteio da extensão. Bom, leitura, né? Eu vejo assim, gente lendo, eu vejo muito isso. A pessoa vai ler, pega um marca-texto e sai grifando. Isso não é estudar. Você perder tempo. Você está estragando o livro e não está estudando. Está gastando. Não funciona assim. Leitura. Você quer tirar proveito da leitura?
né? Você tem que dialogar com o livro. Você tem que riscar, conversar. E outra coisa, o livro da biblioteca virtual, ele permite isso. Sim, tem lá A a biblioteca caneta. virtual, ela tem a possibilidade de você marcar, Marcar, escrever comentário, para poder simular exatamente o livro físico, né? Fazer mapa mental. Vai ler um livro, leia o livro, depois faz um mapa mental dele. Olha que coisa interessante. Sim. Eu não peço mais resenha de livro. Ensino presencial, não peço. Ah, faz uma resenha do livro tal, não peço mais. O aluno vai lá na internet, não todos, né? Copia a internet e manda pra gente. Eu estou pedindo, sabe o quê? Você vai ler tal livro e fazer um mapa mental do livro. É o esquema do livro. Onde está o pensamento principal, os pensamentos em volta desse pensamento principal, desses argumentos. Você vai discordar do livro, concordar, escrever, fazer pergunta. Não concordo. Se você ver meus livros, não concordo, não entendi. Né? Você vai riscar uma coisa com a outra, né? E depois você faz um resumo, se você puder, né? Tem vários resumos de livros, né? Mas não utilize marca-texto, está perdendo tempo. Perde tempo. Faça gráficos, faça mapa mental, faça esquemas, converse com o livro, discorde do autor, concorde com o autor, encontre o pensamento principal, encontre os pensamentos em volta, secundários ali do autor, né? Se você for ler um livro difícil, existem livros de leitura difíceis, né? Por exemplo, quando você vai ler Jean Baudrillard, né? Fim das Maiorias Silenciosas. Então, o livro é o cara primeiro a discutir a questão da pós-modernidade. Né? Cara, você não entende nada. Quando você vai ler Michel Foucault. Michel Foucault é uma pedreira. É uma pedreira. Tem ele aqui, não tem? Tem ali, a hermenêutica do sujeito. É uma pedreira. Profunda, Michel Foucault é uma pedreira. Então, se você barrou livros de filosofia, são difíceis. Né? Então, uma resenha antes, acha na internet uma resenha, leia a resenha. É claro, com cuidado, né? Porque dependendo, pode sim, ficar lá no YouTube, né? No canal da FETS, no canal vai ficar gravado assim, vai ficar no canal da FETS, no canal do YouTube, tá? Apareceu ali até um comentário de uma estudante, penso que o nome dela é Vivian, ela dizendo que tem pouco tempo que ela entrou, né, no EAD, e que, que ela tem uns 20 dias que ela entrou na plataforma, e que ela acha que não está condicionada. E aí, Vivian, aproveitando aqui o professor Hebe, a dica é você criar o hábito, né, professor? Olha, eu estava comentando isso ontem com o pessoal da faculdade. Eu acredito que uma boa metodologia, com bons materiais no AVA, com uma boa, igual a gente tem trabalhado, os nossos alunos têm condição de aprender muito mais do que no presencial. No presencial, né? Então, assim, quando o autor é muito difícil, o que eu sugiro, leia uma resenha daquele autor antes, ou duas, né, para você, dependendo da tendência. Dicionário. Sim. É um livro de filosofia, pega lá o Abagnano, né, o dicionário de filosofia, né, tem 900 páginas, mas você baixa na internet o PDF dele, é liberado. Nicola Bagnano, né, o dicionário de filosofia. Cara, não tem como você ler filosofia sem um dicionário do lado. Sem um dicionário de filosofia. O cara vai falar, não sei o que, da metafísica. Eu comprei um dicionário de filosofia. Então, tem de graça na internet, é Nicola Bagnano, né, dicionário de filosofia. Vai ler filosofia? Pega o Nicola Bagnano, vai ler história, né, um livro de teorias complexas, né, na área de sociologia ou qualquer outra área. Procura compreender a linha teórica daquele autor, né? E aí você vai se encaixando, porque não adianta você cair de cara num livro difícil, vai ser igual cair numa piscina de prego. E aí acaba que a sua estima acaba ali, né? Olha, o primeiro livro que eu li de filosofia, na minha primeira faculdade, não tinha nem ideia que era filosofia, vim da tecnologia, foi O que é Filosofia, da Marilena Chauí. Marilena Chauí até escreve livro ideologia, perdão, o que é ideologia, da Marilena Chauí, o que é ideologia. Eu gosto dos livreto, tá? De bolso, um livrinho de bolso. Eu li aquele livro, meu Deus, será que eu sou burro? Eu não entendi nada. Aí eu li 2 vezes. Na segunda vez não entendi nada de novo. E aí eu fui, meu Deus, aí eu fiquei na luta. E é essa luta que te faz crescer. Que dói, é essa luta aí que te faz. nesse exato momento você cresce.
que você cresce depende de como você olha. Ou você cresce ou você entra no sofrimento profundo, né? Mas ali que se aprende. É aí que você aprende, é verdade. É forjado no ferro e no fogo, né? Vamos, já Ali, ó, alguém tá falando ali, ó, uma dica foi, infelizmente as redes sociais tiram o foco de estudar, e mal serve. É verdade. Ó, tiram o foco de estudo, tiram o foco de trabalho, muita gente sendo demitida por causa de rede social. É verdade. A rede social, ela tem que ser usada com muita moderação. E você sabia que eu li um artigo esses dias que a era de ouro das redes sociais está começando a acabar? Porque os jovens já estão entendendo o quanto que as redes sociais roubam o tempo deles. Roubam o tempo, é uma distração, né? Eles estão ficando mais conscientes da área de saúde também. E eu acho que as redes sociais, elas são importantes. Eu tenho redes sociais. Mas se você descuidar, ela te engole. Ela te engole. Porque acaba que o ócio é muito gostoso. Quem nunca teve, né, aquela experiência de pegar o celular, o Reels, e ficar, ó, um passa para outro, passa para outro. Você vê 2 horas passando. Não fala não. Aí 2 horas que você poderia ter feito uma revisão da disciplina. Então você tem que ter mesmo, de fato, uma disciplina e de elencar as prioridades. Muito bom, né? Vamos encerrar esse momento ímpar. E aí, deixo aqui mais uma vez o convite para vocês nos seguirem lá nas redes sociais, no Instagram, também aqui no canal do YouTube. Qual é o tema do próximo podcast? O próximo vai ser alguma coisa no sentido de aprendizagem afetiva. Afetiva, né? E TDAH vai ser quando? Eu quero falar de TDAH. Eu já até te mandei o convite em junho. Eu sou doutorado, eu tenho doutorado em TDAH. Quando eu fui tentar o doutorado em psicologia, eu fui tentar em psicologia primeiro, né? Fiz um TDAH, né? E eu não consegui passar porque minha tese ficou muito psicanalítica. Mas, assim, um tema que me encanta muito, porque eu sou, né? Meu filho então eu vejo o quanto que isso é uma luta, mas existem formas de você transformar isso no seu maior trunfo. Em grandes vitórias. Nós vamos tratar... O TDAH organizado, disciplinado, é uma potência. É uma potência. E aí nós já despertamos a curiosidade de vocês para que em junho, né, vocês nos acompanhem, que nós teremos mais uma vez a presença do professor Eber. No mês que vem também, estou só aguardando a confirmação da data da convidada. E é isso, assim nós encerramos esse podcast. E não esquece de curtir a gente lá, hein? @PetsOnline, @Facunet_AD. Se inscrevam também no canal do YouTube e, mais uma vez, gratidão por estarem aqui e compartilhar. Eu que agradeço também ao Núcleo de Acessibilidade, Apoio Psicopedagógico, a professora Laís, né, que está promovendo esses podcasts. Eu acho que é papel nosso ajudar, sim, né, colaborar, né? E também para que os estudantes não se sintam sozinhos nessa jornada, né? Exatamente. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que estão aqui presentes, a nossa equipe maravilhosa. Filipão, né, Felipe? Felipe é o nosso mestre de contra-regra, técnico, tudo, né? E é isso. Aí, gente, valeu. Forte abraço, pessoal. Um abraço para vocês, hein? Estudem muito, estudem com qualidade.